Olá, boa noite, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então pegue a lição na mão, Jesus no coração. Amém? Unindo o céu e a terra, Cristo em Filipenses e em Colossenses. Estamos aí a estudar a Cristologia. Amém? No livro de Filipenses e Colossenses. Queridos, estamos aí na semana 7 desta lição imperdível. E se isto te faz bem, já considere se inscrever em nosso canal, considere deixar o seu like, considere comentar em nossos vídeos e também considere partilhar para as outras pessoas o pão vivo que vem do céu. Amém? Este é o nosso maná, este é o nosso alimento diário, né, da palavra de Deus. Queridos, semana 7, uma cidadania celestial, correto? O que era uma cidadania? Vem a pergunta, né? Cidadania nada mais é do que um documento que você consegue depois de um processo legal, né? Onde você atesta por esses documentos que você também é cidadão de um outro país, né? Então, assim, os brasileiros que estão fora do Brasil, né, e moram nos Estados Unidos, obviamente, depois de algum tempo, se não me engano, 10 anos, né, já podem pedir a cidadania americana, né? E aí você terá dupla cidadania, brasileira e americana. E para os brasileiros que estão aqui na Europa, né, em algum país da União Europeia, né, Portugal, França, Espanha, Itália, Inglaterra, Alemanha, Bélgica, qualquer outro lugar aqui da União Europeia, também é da mesma forma. Por meio de documentos legais, você prova na justiça tanto no Brasil quanto em algum país fora do Brasil que você também é cidadão daquele país, né? Isto é uma cidadania, né? E na cruz de Cristo Jesus também nós obtemos a cidadania por meio do sangue de Jesus Cristo. O sangue que expia o meu e o seu pecado, que expiou, na verdade, né, o meu e o seu pecado. Nós obtemos a cidadania por sangue, por preço de sangue. Jesus comprou a mim e a você com preço de sangue, né? Conforme nos diz lá em João 1, verso 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isto é bom demais, né? Sermos considerados por Jesus Cristo como filhos por meio da cruz. Nada mais além da cruz e nada mais além da Bíblia nos dá esse direito, mas sim por meio da cruz, do sangue e da palavra de Deus é que nós possuímos a cidadania celestial, né? Por meio da cruz de Cristo podemos nos achegar até Deus. E sabe, esta é a melhor cidadania que um ser humano pode ter. Se a cidadania americana é boa, ótimo. Se a cidadania europeia que você tem, seja ela portuguesa, espanhola, francesa, alemã, inglesa, italiana, ótimo. Mas ser cidadão do reino do céu é qualquer coisa fenomenal, porque Cristo comprou a minha vida e a sua vida com preço de sangue. E assim como nós temos direitos e deveres aqui em nosso mundo, para com o nosso país, nós também temos direitos e deveres para com
o reino do céu, né? Quando Jesus voltar, nós estaremos em um novo céu e em uma nova terra. Amém? Então, esta é a cidadania que você, se tiver de perder, perca qualquer cidadania, menos a cidadania do céu. Porque sem a cidadania do céu, você está completamente perdido. Você pode ter a melhor cidadania deste mundo. Sem a cidadania celestial, você e eu, estamos perdidos. Agora, se temos a cidadania deste mundo e a cidadania de Cristo do céu em nosso coração, aceitando pela fé o sacrifício de Jesus Cristo, aí nós damos significado não somente para esta vida, mas para a vida eterna, futura e imortal. E isto é o que vale a pena, né? Lição de domingo, meus queridos. Modelos a seguir. Veja só, a mídia, ela tem colocado nos últimos anos muitas personagens, muitas figuras públicas, né, para que a sociedade, de algum modo, imite aquelas pessoas, né? Quer seja astros de Hollywood, quer seja atores de novela, atrizes, jogadores de futebol, figuras públicas do entretenimento, da política, enfim, né? Quer seja pessoa conhecida mundialmente ou nacionalmente, a mídia tem colocado em destaque aos montes essas pessoas, né? E cada pessoa tem procurado imitar essas pessoas, né? Mas sabe de uma coisa? Nós devemos imitar Jesus Cristo, né? 1 Coríntios 11, verso 1, né? Aqui diz o seguinte, 1 Coríntios 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo, ele lança para nós, discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, o maior de todos os personagens nacionais e internacionais deste mundo, Jesus Cristo. Aquele que se fez pecado por nós, é posto em nossa frente para que nós, por meio do Espírito Santo, da pessoa maravilhosa do Espírito Santo, possamos contemplar e não só, mas imitar a figura de Cristo. Veja, por nós mesmos, nós não conseguiremos jamais imitar Jesus Cristo, esta pessoa tão maravilhosa para nós. Mas veja, com o auxílio e com o suporte maravilhoso do Espírito Santo, nós podemos, pela fé, imitar a Jesus Cristo. E aí, você deseja imitar os personagens deste mundo ou imitar Cristo Jesus? Fica a pergunta para mim e para ti. Eu já decidi. Eu quero imitar a Cristo Jesus. E você? Lição de segunda-feira. Permanecer firmes no Senhor. Queridos, isto me faz lembrar automaticamente da parábola de Jesus contada em João capítulo 15, verso 1 em diante. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Quem permanecer em mim, esse dá muito fruto. Quem não, eu corto e lanço fora, né? Ou seja, o imitar a Cristo é permanecer no Senhor. Permanecer no Senhor é imitar a Cristo, né? Uma coisa está vinculada à outra. O permanecer
está vinculado ao imitar e o imitar está associado ao permanecer. Uma coisa não está dissociada da outra. O permanecer anda junto com o imitar. Estes dois elementos da vida cristã devem fazer parte de nós pela fé, né? Tendo aí a pessoa maravilhosa do Espírito Santo para nos ajudar nesse sentido, né? E quando Jesus voltar, né, nós, assim como Jesus ressuscitou dos mortos e teve um corpo, assim que foi assunto ao céu, um corpo glorificado, nós também, quando pela segunda volta de Jesus, quando subirmos ao céu, também nós teremos um corpo glorificado, né? Porque como resultado do permanecer, do imitar a Jesus Cristo, né? Então, ou seja, nós somos diferentes do inimigo da cruz. Os inimigos da cruz são aqueles que têm o seu foco somente voltado para esta terra e desprezam as coisas celestiais. Agora, os amigos da cruz, eu e você, os imitadores de Jesus Cristo, os seguidores de Jesus Cristo, os discípulos de Jesus Cristo, os amantes da cruz, pensam não só neste mundo aqui, mas principalmente pensa no mundo futuro e imortal. Este deve ser o nosso pensamento, daqueles que imitam a Jesus, daqueles que têm o céu a ganhar e o inferno a perder. Este deve ser o nosso pensamento. Este deve ser o nosso foco, o nosso objetivo, o nosso ideal. Esse deve ser o nosso lema de vida. Permanecer aqui neste mundo, mas como Jesus disse, né, em João 17, estar no mundo, mas não ser do mundo. Viver aqui as coisas dessa terra, o pagar, o trabalhar, o estudar, enfim. Estar aqui, fazer parte deste mundo, mas não ser daqui. Como diz a música do CD Jovem, né? Com os pés na terra e os olhos no céu. Esse é o lema do cristão. Com os pés aqui na terra, mas não perdendo de vista a pátria celestial, a pátria futura, a pátria que tão bondosamente Jesus nos entregou por meio do seu sangue na cruz do Calvário. Eu creio nisso. Eu creio, eu vivo por isso todos os dias de minha vida. E quero que você, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, também tenham o mesmo foco, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, a mesma energia, né? E que assim vivamos de acordo com o que a palavra nos diz. Vamos aqui para a lição de terça-feira. Alegrar-se no Senhor, sempre. Como eu falei em determinada lição, né, daqui deste trimestre, a carta de Paulo aos Filipenses, ela está recheada da palavra alegria. Alegrem-se no Senhor, alegrai-vos no Senhor. E Paulo aqui, quando escreve aos Filipos, ele estava na prisão, estava numa situação nada agradável, muito diferente da situação que eu e você estamos hoje, né? E Paulo, mesmo em situação desagradável, ele pedia aos Filipos, e ele pede a nós hoje, alegrem-se no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Tenham o Senhor como alegria da sua vida.
tenha no Senhor a alegria da minha vida, tenha no Senhor a mesma simpatia, o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma alegria, passando por dificuldades ou não. A alegria do Senhor, a alegria do cristão, melhor dizendo, está no Senhor e não em coisas passageiras, né? E é uma alegria perene, é uma alegria eterna, é uma alegria sempre, sempre, em toda situação, né? Como diz Paulo, eu sei estar na bonança, também sei estar na adversidade, sei estar com a casa repleta de alimentos, também sei estar passando fome, necessidade, né? O apóstolo Paulo diz isso, né? E Paulo passou por situações boas e situações ruins, mas a alegria dele não estava nas situações boas e tampouco estava nas situações tristes, estava no Senhor. E ele pede para que eu e você tenhamos também alegria no Senhor, sempre. Este é o nosso objetivo, este é o objetivo da Bíblia para mim e para você que estamos aqui nesta noite estudando a lição. Tá? E aqui temos então, pensem nestas coisas. Filipenses 4, verso 8 e 9. Já vamos aqui para a lição de quarta-feira. Filipenses 4, verso 8 e 9. A lição está simplesmente maravilhosa, meus queridos. A lição desse trimestre está simplesmente maravilhosa. Filipenses 4, verso 8 e 9. Lá diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Né? Ou seja, Paulo ele faz um chamado para nós cristãos, para nós seguidores de Jesus Cristo, para nós imitadores de Jesus Cristo, para pensarmos nas coisas do alto, né? Para pensarmos na pureza, no que é respeitável, né? No que é puro, no que é amável, né? Nas virtudes cristãs, né? Na verdade cristã, enfim. Paulo ele faz um chamado para que nós pensemos nestas coisas, né? Como eu disse, volto a dizer, com os pés na terra, mas os olhos no céu, né? Estamos vivendo aqui, mas isto que Paulo nos diz deve fazer parte da nossa vida, né? Deve fazer parte da nossa vida. E isto é o que vale a pena, né? Pensar nas coisas que não se veem, né? Porque qual é a vantagem de pensar nas coisas que se veem? Nenhum. Agora, nós pensando nas coisas que não se veem e nos imaginando estar lá pela fé no precioso sangue de Jesus Cristo, isso é o que deve mover o meu coração, isso é o que deve mover o seu coração, né? Então o apóstolo Paulo, cheio de sabedoria dos altos céus, né? Ele faz-nos este convite, né? E ele destaca algumas coisas aqui, né? Verdadeiro, Paulo começa com verdadeiro, né?
essa é uma virtude cristã, né? Essa é uma virtude cristã, né? Ou seja, ele, com essa palavra, tudo que é verdadeiro, ele remete à palavra de Jesus Cristo, que também diz lá em Mateus, em várias partes do livro de Mateus, né? Em verdade vos digo. Ele está reiterando, né? O que Paulo condiz com o que Jesus diz, né? E por outro lado, tudo que é nobre também é uma pessoa, é, é uma virtude pessoal. A nobreza de caráter é uma virtude pessoal, né? Correto também é uma nobreza de caráter. Somos pecadores, falhos, pobres, miseráveis, mas pelo sangue precioso de Jesus nós podemos ser corretos. Jesus, ele apaga todos os nossos pecados. Ele expiou os nossos pecados na cruz. Então, pela justiça de Cristo, ele coloca em nós a justiça, né? A justiça que é dele. Puro, né? Também pensamentos e atitudes puras, né? Que partem da justiça, que partem da pureza, né? Que partem aí da justiça justificadora, né? De Deus, recebido pela fé, né? Que é a pureza, tudo que é amável, né? Ou seja, Jesus, ele aqui, o apóstolo Paulo também, é, ele nos diz que nós devemos ser amáveis para com as outras pessoas, não só conosco, mas amáveis para com as outras pessoas, né? E o amável também está ligado à beleza, à estética, né? Enfim, a preciosidade que somos nós, feituras do Senhor, né? Obras de suas mãos, da criação, né? E boa fama, né? Aquilo que é cativante, aquilo que é gracioso, né? Então, nós devemos pensar nestas coisas. É isto que deve mover o nosso coração, né? Claro, tudo isso, obviamente, partindo aí da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, né? E na lição de quinta-feira, já, portanto, fechando a semana, chaves para o contentamento, né? A chave para o contentamento o fato é que é o seguinte: o contentamento ele não é vinculado, ou melhor dizendo, ele não pode ser vinculado a situações, né? A lição de quinta-feira a lição de quinta-feira casa exatamente com a lição de terça-feira. Alegrar-se no Senhor sempre. Ou seja, o nosso verdadeiro contentamento deve estar na presença do Senhor. Esse é o nosso verdadeiro contentamento. Estar na presença do Senhor. É claro que, como o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses, né? Em tudo dai graças, né? Então, ou seja, quer na bonança, quer na miséria, ou pobreza, enfim, né? Nós devemos ser gratos ao Senhor, né? Nós devemos estar em contentamento. Mas como é isso? Isso é uma loucura. Não é loucura, meus queridos. Porque o contentamento, é como eu te falei, o contentamento, ele não pode estar voltado para as coisas aqui da terra. Porque as coisas aqui da terra, elas são perecíveis, elas passam, elas são passageiras. Logo, o nosso contentamento também é passageiro. É como uma névoa,
como um orvalho da manhã, né? Então, o nosso contentamento, ele deve estar perene, inconstante, ele não pode oscilar. Ah, se tiver bom, aí beleza, vou estar ótimo com o meu contentamento. Não. Por outro lado, se tiver ruim, tá ruim também. Não. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. A maneira como vivemos aqui, isso também, meus queridos, não tem nada a ver com o fato de ter dinheiro no banco ou não. Isso não tem nada a ver, né? O contentamento, já te falo logo, é um estado de espírito da pessoa. E ela só encontra este estado de espírito na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, na pessoa maravilhosa de Deus Pai e na pessoa maravilhosa de Deus Espírito Santo, né? Então, o contentamento, em quaisquer situações, em quaisquer circunstâncias, ele não pode ser refém, o contentamento, ele não pode ser refém de qualquer circunstância, de qualquer situação. Não. Ele está muito acima das circunstâncias. Ele está muito acima de coisas e fatores que nos rodeiam, né? O contentamento, ele deve estar na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, como a gente está estudando aqui, ele estava na prisão. Você acha que ele estava com bom contentamento, estando na prisão, tendo companhias ali, ratos e outros bichos? Certamente não. Mas o que ele nos orienta, né, e o que ele passou também, né, em Atos capítulo 27, 28, né, quer seja na fartura, quer seja na pobreza, quer eu tenha roupa, quer não tenha, Paulo passou por muitas situações, do dia para a noite, de uma hora para outra, ele passou por muitas situações. E nessas situações, ele aprendeu a viver de acordo com as circunstâncias, de acordo com o momento. Ele aprendeu a viver assim. E nós, como imitadores de Jesus, temos de aprender como Paulo aprendeu, né? Paulo aprendeu por meio do Espírito Santo e o nosso professor também é o Espírito Santo, né? Assim como ele ensinou Paulo, o Espírito Santo também nos ensina, né, a viver em qualquer situação, em qualquer circunstância, né? E o nosso contentamento, independente do momento, ele deve estar voltado para os olhos celestiais, para os olhos do céu, para as coisas celestiais, né? Como diz a lição anterior, né? Pensem nisto, ou nisto pensai, né? Pensai no que? Nas coisas do alto, nas coisas solenes, nas coisas eternas e nas coisas que dignificam a nós, né? Que trazem sentido à nossa vida, né? Então aqui nós podemos ter a certeza de que fazendo isto, nós teremos satisfação em nossa vida, né? Por quê? Porque lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ele cuidará de vós. 1 Pedro 5,7, né? Aqui, ó, Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada faltará. Se você tem o Senhor como seu pastor, por que você anda cabisbaixo? Por que você anda desesperado, né, aflito, agoniado? Por quê? Se o Senhor é o seu pastor, não se preocupe,
nada vai te faltar. Nada, absolutamente nada. Pode não sobrar, mas faltar jamais. Jesus garante o nosso contentamento. E na lição de sexta-feira, meus queridos, já encerrou a semana aqui, encerramos a lição, né? Queridos, o exemplo de Jesus Cristo, ele deve estar sempre em nossa mente, em nosso coração. Nós temos de deixar as figuras públicas de lado. Claro, todas elas têm a sua importância e o seu valor. Mas Jesus Cristo deve ser o centro das nossas afeições, das nossas atenções e do nosso amor para com Ele. Sendo assim, todos os dias de nossa vida, até a volta de Jesus, devemos imitar Jesus Cristo. Aquele que, eu repeti, volto a dizer, aquele que se fez pecado por nós, o Cordeiro Pascal, né? Que deu a vida por nós, merece a nossa dedicação, o nosso empenho em imitar a Ele, o nosso olhar voltado para Ele, o nosso interesse voltado para Ele. Isto é a retribuição daquilo que Jesus fez por mim e por ti na cruz do Calvário. Então, somente isto. Retribuição daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. E outra, Ele não tem nenhuma fragilidade que as figuras públicas de nosso mundo possuem. Ele não tem. Cristo não conheceu derrota em nenhuma área da vida dele. Ele não conheceu derrota. Como não imitar alguém que não conheceu derrota? Como não imitar alguém que fez tanto por mim? Como não imitar alguém que deseja só o meu bem? Como não imitar alguém que preparou um lar para eu morar, para você morar, para nós morarmos? É uma pergunta a se pensar, né? Queridos, Deus conhece todas as nossas necessidades, todas. Quer seja física, quer seja da alma, do coração. Cristo conhece. E Ele tomou providências a meu respeito e a seu respeito. O Senhor tem um celeiro de bênçãos, de provisões para dar a nós, a cada um de nós. E nós só devemos buscar estas provisões. Nós devemos ser obedientes a Jesus para que as bênçãos que Ele tem sejam derramadas em nossa vida. Para que as bênçãos dEle cheguem até nós e a nossa descendência, enfim. E que a nossa vida, para que a nossa vida seja abençoada. Queridos, este foi a lição desta semana, maravilhosíssima, demais. Estudei, gostei demais de passar esse momento contigo, com Jesus Cristo, claro, em primeiro lugar. E, porventura, se este conteúdo fez bem a ti, fez bem a você, partilhe para as outras pessoas. Partilhe, deixe o seu like, se inscreva,
ative o sininho da notificação, comente também para que este vídeo possa ser relevante ainda mais, para que o alcance dele seja maior e para que mais pessoas conheçam a respeito de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Obrigado, Deus, por dar-nos a cidadania celestial conquistada na cruz do Calvário com seu precioso sangue. Obrigado, meu Deus, por estarmos aqui hoje, mas com os olhos voltados para o céu. Perdoe os nossos pecados, Pai. Por misericórdia divina, te peço, perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Queridos, um forte abraço e até a próxima.